Oi pessoal, hoje eu venho falar sobre uma série chamada Quase Aqui, uma série de 2019 que eu fiz com o Giz Seco sobre papel canson. E eu resumo ela em um trabalho sobre a desumanização de alguns grupos sociais no Brasil e no mundo. Mas o trabalho se foca em brasileiros. Mostra muito o estado do Brasil nos últimos anos, as pessoas moradores de rua, as prostitutas, as minorias que são maiorias, os negros, as crianças de rua. E aí eu vou falar um pouco de cada obra que segue nessa série. Eu começo com uma obra que chama Sonhadores. Os títulos são para enganar mesmo. Os títulos são esperançosos para... eu acho que pegar mais forte ainda, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado, que precisa estar em pauta. Esses sonhadores, na verdade, são moradores de rua dormindo em condições precárias, e são 9 desenhos que formam um retângulo grande, e quando eu digo sonhadores, eles estão dormindo, né? Então, tecnicamente, eles estão sonhando. Mas é aquela ideia também, vem também a questão do sonho, né? Da ambição. Qual é a ambição dessas pessoas? Qual é a oportunidade de ambição dessas pessoas? Então, eu estou dizendo, na verdade, o que foi tirado delas, o sonho delas foi tirado delas, né? A oportunidade de sonhar foi tirado delas. Então eu faço esse paralelo, esse jogo de título e obra, em que você teoricamente a gente fica comovido com essa realidade, né, que é colocada. Depois dessa obra, segue uma obra que chama Portais. São 6 desenhos. Eu vou botar aqui no vídeo, enquanto eu estiver falando. São 6 desenhos, e são desenhos de prostitutas que estão com a cabeça desaparecendo dentro de um carro, ou normalmente dentro de um carro. E a ideia é um portal, ela está entrando a partir do momento em que ela se coloca dentro do carro, ela está entrando num portal em que ela não sabe o que vai acontecer. Se aquele cliente é um cliente que vai violentar ela, ou abusar, ou roubar, ou o que seja. Então ela está toda vez se arriscando, colocando a cabeça, colocando o corpo. E é como se ela desaparecesse naquele portal, naquela janela do carro. É como se ela desaparecesse. E muitas vezes realmente elas desaparecem, né? Elas entram dentro do carro e nunca mais são vistas. Isso acontece muito ao redor do mundo. Isso é uma coisa corriqueira, assim, de homens violentarem prostitutas. E aí entra a questão também de um outro tipo de desumanização, que passa pela mulher, né? A mulher desumanizada, ela é rebaixada, ela é
E não só mulher, os trans, qualquer tipo de prostituição, né? Não é visto como uma coisa legal, ou não é visto como uma coisa, não é um trabalho, é uma complicação muito grande dentro dessa profissão, né? Dessa escolha, e muitas vezes não escolha. Eu acho que a maior da parte, a maioria da parte, maior parte é não escolha, né? Chegar nesse ponto para poder tentar se estabilizar um pouco para poder sair, e elas nunca conseguem sair, né? Ficam num ciclo e elas continuam lá. São assuntos a serem discutidos. Depois dessa obra tem uma obra que são 4 desenhos que chama Luz da Manhã, que são 4 casos em que o morador de rua foi ateado fogo e alguém tirou uma foto. Então eu, de novo, com o título, eu tô falando assim, ironicamente quase, né? Luz da manhã, coisa bonita, né? Um nascer do sol, alguma coisa assim. E na verdade é uma coisa muito trágica que está acontecendo ali na nossa frente. Eu tenho dos moradores que estão representados ali, eu tenho informação de que era, na verdade, um homossexual que eles queimaram. Então, isso acontece também, né? Depois desse, vem um que chama Carapaça. A Carapaça, ele é mais claro, esse título é mais direto à obra, são 3 obras, são 3 desenhos, e é como o morador de rua se agasalha ou se cobre precariamente, e como ele dá um jeito, né? Então tem saco plástico, tem a do meio tá usando um tapete para poder se cobrir, e essas pessoas estão encolhidas e num casulo, né? E não é raro, isso não é raro a gente ver, né? Isso é muito normal aqui no Brasil, a gente tá andando na rua e vê, e de novo, isso vai levar até o final da série. E a gente olha e não tem o que fazer, ou existem situações em que você pode entrar em contato com ONGs, com instituições que ajudam essas pessoas em situação de rua. Por exemplo, agora nós estamos em dia 26 de julho, e a gente está passando um frio muito forte, e está tendo muita gente falando para você ligar para o número se você vê alguém em situação de rua, porque está muito frio durante a noite e a pessoa pode morrer, né, de frio. Campanha do agasalho, essas coisas. Então é num sentido em que a pessoa está numa carapaça, ela está protegida ali, mas é uma proteção muito frágil, uma proteção muito frágil mesmo, muito, na verdade, ela não está realmente protegida de tudo que ela gostaria de estar protegida, né? Que é você ter um teto, que é você ter, sabe, uma instituição atrás de você, tipo, cuidando de você, né? Então, falta de comida, falta de segurança. Então, a pessoa, ela tá criando uma carapaça que é artificial ali no momento, mas ela não está realmente protegida. Próxima obra chama Flor da Pele.
Nessa obra eu peguei moradores de rua dormindo e eu editei a parte de roupa para fora da obra, né? Eu subtraí a roupa, então sobrou só a parte de pele que estava exposta. Então são mãos, pés, cabeças, assim, e às vezes são vários dormindo juntos, então é uma teia de pedaços de pessoas. E acho que esse título também pode ser interpretado como a situação está à flor da pele, né? Nessa situação de tá largado ali no meio da rua. Como a situação, na verdade, ela é muito intensa, né? Quando a gente passa por uma pessoa dormindo, toda jogada no meio da rua, seja no frio ou no calor, eu acho que essa situação acontece mais no calor, né? Que a pessoa está mais aberta e jogada. De novo, a gente passa, olha e identifica e não faz nada a respeito. Porque o primeiro pensamento que passa na cabeça das pessoas, infelizmente e normalmente, isso não me condiz. Esse problema não é meu. Esse problema é um problema da prefeitura, esse problema é um problema da pessoa que está na rua. Esse problema não é meu. E é uma coisa a mais no meio da rua, entendeu? Eu falo isso porque a última obra, que chama Luz da Noite, foi um projeto que eu fiz em que eu saí normalmente na hora que ia escurecer, aquele crepúsculo da noite, então as luzes da noite das ruas já estavam acesas e os lixeiros ainda não tinham recolhido os lixos na rua. Então eu fui lá, tirei foto antes do lixeiro passar e depois eu reproduzi em papel. Então são 9 desenhos que fecham assim, fazendo um reflexo ao primeiro trabalho, que são 9 desenhos que abrem com sonhadores. E essa luz da noite, ela é a mesma coisa. Se a gente passa e vê uma pilha de lixo, né, na porta de um prédio, de novo, não é problema meu. Isso vai ser resolvido, alguém vai passar aqui, vai tirar da minha frente. E da mesma maneira, a gente tem a mesma postura em relação a pessoas em situação de rua. A gente olha e fala, não é problema meu, alguém vai resolver, alguma prefeitura, algum policial vai ser chamado, alguma coisa vai ser feita a respeito disso e eu não preciso fazer nada. E essa é a postura que a gente tem em casa, por exemplo, com o lixo, que a gente não recicla, ou que a gente fala, para onde vai esse lixo? Esse produto, por exemplo, que a gente compra e tem 6 pacotes, um em cima do outro, e você cria muito lixo, e você... Para onde vai? Vai, sei lá para onde, eu não sei qual é. Eu, sinceramente, não sei qual é o terreno baldio que vai o meu lixo, entendeu? Então a gente é muito ignorante a respeito dessas questões e a gente é muito ignorante também a respeito das questões das pessoas que estão precisando de ajuda na rua. E hoje em dia, desde 2018, acho que foi antes, 2017, existe um movimento no Brasil em que a classe média alta saiu na rua falando as maiores
absurdos que a gente já ouviu. A gente não sabe, eu, pelo menos, fui pego de surpresa, e é claro que eu tinha noção de que o Brasil é um país racista, que é um país que é elitista, que, que, que se pauta na diferença social, mas as pessoas vieram falar, por exemplo, como a mulher do prefeito de São Paulo falou que as pessoas preferem estar nessa situação de rua, porque elas estão abusando do Estado, porque elas estão ganhando alguma coisa. Eu não sei o que, porque o Estado não está dando nada, ela está dando só a calçada para ela. O resto, a pessoa está se virando, ela está pedindo, ela está ganhando, ela está recebendo ajuda, tipo. Então é mais ou menos essa sensação que fica quando o nome da série é Quase Aqui, né? A pessoa está quase ali, ela não existe por inteiro, ela existe parcialmente, ela existe ali por ela mesma, mas as outras pessoas não veem ela. Então tem também um desenho, uma obra dentro dessa série que são de crianças, que chama Aurora, que seria a idade em que você deveria estar assim, ganhando muito amor e carinho, cuidado, segurança, todos os direitos de uma criança, os direitos de qualquer cidadão que deveria ser, mas isso não acontece, e a gente sabe, a gente vê, e a gente fica numa discussão super superficial, que é, será que eu dou dinheiro pro menino no farol ou não, né? A questão é muito maior. Mas a gente vive numa bolha, a gente vive separado dessas pessoas, a gente só atravessa, né, na rua, na avenida, que é isso que, de novo, que eu tô falando, que quando a gente interage com essa situação que está acontecendo, a gente se separa, né? Eu não faço parte disso. Isso não é obrigação minha, isso não é problema meu, isso não. E também, se a gente tenta até também tomar isso como problema meu ou alguma coisa assim, é muito grande, né? Você vai ajudar todas as pessoas que você vê com necessidades na rua, impossível. Então, tem muita gente que realmente toma alguma providência, cria ONGs, cria-se, sabe, lugares que ajudam essas pessoas, que dão o mínimo, que dão abrigo, essas coisas e tal, mas quando a gente vai ver, é uma questão de governo, né? É um problema do governo. É o governo que escolhe deliberadamente não endereçar esse problema e fingir que aquilo não existe. Então, você tem ali a pessoa numa situação de necessidade, o outro cidadão que está passando não vê aquilo, desumaniza, não enxerga, não olha para a pessoa, desvia o olhar, e aí você tem também o governo fingindo que aquilo não existe. Então eles são quase aqui até para o governo, né? Que seria a última chance, né? O governo é que deveria resolver esse problema das pessoas da sua cidade que estão em necessidade. Você organizou a sociedade de um jeito errado, que está dando errado, entendeu?
A culpa não é das pessoas que estão na rua, a culpa é do governo que não estabilizou a situação de todo mundo para todo mundo ter os direitos mínimos. Então essa é mais ou menos a ideia dessa série. Levantar um pouco a consciência e quando a gente olhar, a gente ser embatido pelo aquilo que acontece e a gente já viu muitas vezes. Então não é um choque de realidade, né? Infelizmente, não é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, nunca vi isso. A gente viu, já ouviu, já viu na televisão, já viu ao vivo, já viu em matéria. E essa é a ideia da série Quase Aqui, em que a pessoa perde o status de humano, a desumanização. E eu acho que até mesmo as pessoas que têm. Não estou dizendo que todo mundo que olha para isso e não faz nada a respeito não tem coração ou não tem uma compaixão a respeito dessas pessoas. É que essa situação ela se torna tão normalizada, essa desumanização, que você ignorar a existência dessa pessoa quando você passa por ela é natural. Eu, particularmente, nunca consegui desviar o olhar. Eu sempre olhei para a pessoa. Eu acho que essa minha atitude de sempre olhar, pelo menos, para a pessoa e ver o que está acontecendo, o que é aquilo, né? O que é aquela pessoa ali, eu já isso acionou muitas vezes uma reação da pessoa. Então, muitas vezes eu tive reações de moradores de rua me perguntando alguma coisa, ou me pedindo, falando assim, e aí, você tem dinheiro? Você tem como me ajudar? Você tem... E muitas vezes eu só tinha cigarro, por exemplo. Então eu oferecia um cigarro. Você quer um cigarro? Tipo, vê um cigarro então. E muitas vezes até me pediam já direto um cigarro. Já dei cigarro milhares de vezes na rua. Mas eu não consigo desviar o olhar. Eu acho que isso não quer dizer nada, assim, não quer dizer que eu ajude em nada. Mas isso é uma coisa que eu estava vendo numa matéria de que as pessoas sofrem muito com essa situação, essa, esse desaparecimento, né? Como você não existe na rua. Então é mais ou menos isso. São algumas coisas para a gente pensar. E essa é a série Quase Aqui, tá bom? Valeu!